com os irmãos. As férias já estão a acabar, 2 fins de semana somente. Mas fico muito feliz sempre de poder estar com os irmãos aqui. E nesta tarde já fui muito abençoado com tudo o que já está a acontecer neste lugar. Quero dar os parabéns aos adolescentes e os jovens também, pelo seu empenho, pelo seu envolvimento na obra do Senhor. E acredito que Deus vai levantar mais, e já está levantando, não é? Porque Deus sempre tem mais. Amém? E esta é uma igreja que dá obreiros a esta nação e não só, para fora também. E certamente sempre que uma igreja dá, também recebe. Porque o Senhor da obra, Ele sempre está levantando mais obreiros, porque a seara é grande e os obreiros são poucos. E a oração que o Senhor nos mandou fazer foi exatamente essa, que orássemos para que o Senhor levantasse obreiros para a sua seara. Glória a Deus. Temos estado este último ano, um ano de muita luta, muita prova, muita oração. Ali em Mirandela, estamos num projeto de aquisição de um espaço para nós termos a nossa casa de oração em condições ali, e depois de muita oração, muita luta, muita negociação, luta no bom sentido, mais luta aos pés do Senhor do que luta verbal, conseguimos ultimar um negócio em que podemos dizer que é uma coisa que vai honrar o nome do Senhor naquela região. Amém? Uma casa de oração que, crendo Deus, nós iremos abrir máximo até novembro. Queríamos ver se conseguimos abri-la até outubro, mas ainda que provisoriamente, agora vai ser o nosso tabernáculo, futuramente sim será o templo da igreja, mas assim é, e o Senhor tem sido conosco. E o Senhor vai nos ajudar a continuar esta obra. Amém? Um espaço com 2.100 metros quadrados, 800 metros da área coberta legalizada. Claro que para nós, ali para o norte, é muito esse espaço todo, 800 metros, mas iremos usar um espaço mais reduzido e ficará com muito espaço para outras atividades da igreja. E pela graça de Deus, o Senhor tem sido connosco, conseguimos uma negociação muito renhida, né, em que estava 300 mil euros aquele espaço, aquele pavilhão, e conseguimos, depois de mais de 10 meses de negociação, fechar o negócio por 200 mil euros, e podemos dizer glória a Deus. Também conseguimos o financiamento bancário, que neste tempo não é nada fácil, mas Deus também nos levou às pessoas certas, e crendo Deus as coisas estão-se a compor, para que possamos ter o nosso espaço digno para servir ao Senhor naquela localidade. O espaço é que nós estamos bastante apertado, 80 pessoas, ficamos muito ali apertados. Se há um incêndio, se há uma situação assim, é muito complicado, não há saídas de emergências. Houve ali alguns acidentes, quedas, que houve ali, quando os dias que está muitas pessoas, somente entre a primavera e o outono, a condensação no ar é muito grande, a respiração, o chão fica todo molhado. Já houve algumas pessoas que iram ali algumas quedas no corredor, a ir à casa de banho, mas graças a Deus o Senhor tem ouvido a nossa oração e as coisas vão avançando. Amém. Vamos à palavra de Deus, que é o mais importante. Amém. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos dar glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E nós não podemos deixar de dar glória a Ele, porque Ele fez algo que nós não podíamos fazer por nós. Ele nos deu a salvação. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. E nós vamos encontrar aqui Paulo no meio do naufrágio. Paulo no meio do naufrágio. Amém? Vamos ler este texto e vamos tentar compreender, meditando nesta palavra de Deus, as atitudes que nós devemos ter para vencer as tempestades da vida. Quem encontrou diz amém? E como se determinou que havia de navegar para a Itália, entregando Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta, e embarcando nós em um navio Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando connosco Aristarco, Macedônio de Tessalónica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando do baixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo de Cilícia e Panfília, chegamos a Mira, na Lícia.
E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vigorosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmone. E constanteando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Licéia. E passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestou, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram aparecer que se partisse dali para ver se deviam chegar a Fênix, que é do porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Couro, e invernar ali. E soprando o sul, brandamente lhe pareceu terem já que o que desejavam, fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando de Creta. Mas não muito depois deu um pé de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o Betel. E levando este para cima, usando de todos os meios, cingindo o navio e temendo dar à costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por um veemente de tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo haver ali muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-se de toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-nos ouvido a mim, e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais com bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E é contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegarmos à 14ª noite, sendo impelidos por uma banda do mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir dar algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, porque querendo lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair, e entretanto que o dia venha, Paulo exortava a todos a que comecem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão e dando graças a Deus na presença de todos, partindo, começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos por todo no navio 266 almas, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e sendo já dia, não conheceram a terra, e enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram sobre que se devia encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio,
e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com forças das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e salvassem-se em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Ainda que extenso este texto, conta-nos esta vitória maravilhosa deste seu servo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, são muitas as dificuldades, Senhor. Mas certamente, Senhor, como foste com Paulo, Tu és o Senhor que queres ser com cada um de nós. Abre o nosso entendimento nesta hora, nesta tarde, os nossos ouvidos, abre o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra, meu Deus. É no nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, como todos sabem, e alguns até por experiência própria, as tempestades são frequentes na natureza. Ainda o ano passado, como os irmãos sabem, aquele tufão, né, passou por Lagoa, por Silves, e alguns irmãos até foram atingidos, inclusive o pastor, segundo fiquei sabendo estes dias, também teve alguns estragos na sua casa, por aí fora. Né? Irmãos, as tempestades naturais, elas existem, não é? Mas também existe outro tipo de tempestades. Tempestades nos relacionamentos, por exemplo. Nós vemos hoje cada vez mais os lares sendo divididos por falta de comunicação ou por alguma dificuldade na comunicação. Vemos tempestades, vemos, na verdade, entre colegas, entre familiares, no próprio trabalho, muitas vezes, vários tipos de tempestades, na verdade, que assolam as pessoas, né? Também vemos tempestades espirituais, muito em especial, muito em particular, quando alguém abre uma brecha ao pecado na sua vida, se deixa, na verdade, levar pela tentação e fica muito acessível, de uma forma, aos efeitos do pecado na sua vida. Na verdade, podemos dizer que há tempestades na saúde, tempestades financeiras, como todos sabem, não é? E muitos têm falado ultimamente, e essa tempestade tem avassalado muitas famílias, o nosso governo, a nossa nação, e pelo qual nós estamos orando também, porque o Senhor nos manda orar pelos nossos governantes. Irmãos, a verdade é que algumas das tempestades que nós estamos escolhendo, podemos dizer assim, fazem parte da lei da semeadura, né? Semeia-se vento, escolhem-se tempestades, como diz o povo, mas pela Bíblia nós entendemos exatamente que assim é. Amém? Paulo, e nós olhando para este texto, embora fosse um servo de Deus, embora fosse crente em Jesus Cristo, estivesse fazendo a obra apostólica, a obra missionária, irmãos, ele de alguma forma viu-se envolvido, ou de alguma forma ele foi empurrado por meio de uma tempestade, né? Sem ele próprio ter semeado essa tempestade. Né? Vemos também que de alguma forma nós também, como cidadãos desta nação, e muitas vezes, e como familiares, como cidadãos, estamos recebendo às vezes, sendo beliscados por tempestades que vêm até nós, na verdade muitas vezes não por nossa culpa direta, mas por pessoas que estão à nossa volta, na verdade ter levantado o pé de vento, podemos dizer assim, e de alguma forma nós temos passado por algumas tempestades. Amém? Mas nós queremos olhar para o apóstolo Paulo, queremos olhar para este texto e analisar nesta tarde de alguma forma como nós podemos passar pelas tempestades em vitória. Amém? Que é verdade que o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse, tendo bom ânimo, diz lá em João capítulo 16, verso 33, diz, tendo bom ânimo. Né? Digo isto para que a mim tenhais paz, tendo bom ânimo, no mundo tereis aflições, né? Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Temos aflições, é verdade. Temos tempestades, é verdade. Mas também temos ao nosso lado aquele que venceu. Aleluia, venceu o mundo. Aquele que está vivo e aquele que nos pode ajudar a cada dia. Amém? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender, e o que nós entendemos, um dos segredos, uma das atitudes que o apóstolo Paulo teve, na verdade, diante desta tempestade, diante desta dificuldade que se adivinhava, de alguma forma, é que ele ouviu a voz certa. Amém? Irmão, diz que Paulo, de alguma forma, o texto nos mostra e a história nos indica que Paulo ele encontrava-se preso
não por ter cometido algum delito, na verdade, não porque eu fosse um criminoso, simplesmente o simples facto de estar a pregar o Evangelho, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele tinha apelado para César e ele estava agora, na verdade, nesta última sua viagem, em que ele ia preso desde Jerusalém, foi levado, na verdade, para Roma, e ele estava, na verdade, esperando, na verdade, ser ouvido pelo César, porque, na verdade, Deus tinha um propósito na sua vida, em que ele ia ser, na verdade, um arauto para levar a mensagem de Jesus Cristo a reis, e também, neste caso, ao próprio imperador do Império de Roma. Amém? Irmãos, o versículo 8 diz que eles tinham chegado a uma localidade, a um porto marítimo chamado Bons Portos, na ilha de Creta, e ali ficaram há alguns dias. Né? Também o texto nos mostra que Paulo, ele ouviu a voz do Senhor, né? Diz o versículo 10, que de alguma forma ele diz que ouviu e pôde, na verdade, avisar aquele povo, aquelas pessoas, daquela tripulação daquele navio o seguinte, verso 10, olhem para a palavra de Deus. Ele diz, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para a nossa vida. No entanto, nós vemos o versículo 11, vemos o versículo 12, né? Vemos que aquela tripulação, aquele centurião, né? Eles deram mais ouvidos à voz da experiência, eles deram mais ouvidos à voz da razão humana do que à voz da palavra de Deus. Diz o versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Irmãos, e é assim, infelizmente, que nós estamos encontrando muitas pessoas à nossa volta. Pessoas indiferentes à palavra do Senhor. Pessoas que dão mais valor à razão humana. Pessoas que dão mais valor, na verdade, à experiência de vida do que, nomeadamente, à palavra do Senhor. Irmãos, e nós precisamos, de alguma forma, perceber que voz é que nós estamos ouvindo. A voz da experiência humana? A voz da razão humana ou a voz de Deus? Irmãos, porque nas tempestades da vida, nas tempestades do nosso dia-a-dia, importa saber a qual voz é que nós damos mais importância. À palavra de Deus? À voz que vem de cima ou à voz que vem de baixo? À voz que vem do mundo? E a Bíblia diz, e nós claramente detectamos que o mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Pode um cego guiar outro cego. Nós temos a luz do Senhor. Irmãos, cuidados. Toma atenção. Qual é a voz que está guiando a tua vida? Qual é, na verdade, o conselho que estás pondo em primeiro lugar para direcionar a tua vida mediante os problemas, mediante as dificuldades? Eu não estou dizendo, a Bíblia não nos indica que o crente não tem problemas, que o crente não tem dificuldades. Pelo contrário, Jesus nos falou claramente, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós temos aflições, mas temos Jesus, que venceu. Ele está ao nosso lado. Ele não nos deixa, Ele não nos ampara. Ele é o nosso melhor amigo, é o nosso ajudador. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, para sempre e para sempre. Irmãos, nós vemos, em Provérbios 14:12, diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas são caminhos enganosos, são caminhos de morte. A Bíblia mostra-nos que Ló, ele deixou-se enganar pela voz da razão humana. Quando ele olhou as campinas do Jordão e viu, na verdade, aquele vale, podemos dizer assim, fértil. Aquele vale bem verdinho, em que tinha pasto a toda a hora, a todo o momento, para as suas ovelhas pastarem. Ele pensou, por que hei de ficar aqui nos montes? Por que hei de ficar aqui no rastolho? Por que hei de ficar aqui, na verdade, nestes matos, quando lá embaixo há tanta erva, há tanta água? Mas ele não medeu as consequências. Esqueceu-se que ali habitava um povo corrupto,
um povo imoral. E nós sabemos a história, nós sabemos a consequência desta má decisão, que humanamente parecia ser a melhor, mas não foi bem medida, na verdade aconselhado, na verdade buscar a direção de Deus. Vemos que ele perdeu todos os seus bens, inclusive a sua própria mulher, que ficou transformada numa estátua de sal. A Bíblia mostra-nos claramente que ainda hoje estas vozes estão em conflito. A voz de Deus que vem de cima, a voz do Senhor que vem do alto, a sua palavra, que Deus usa ainda hoje os seus profetas, Deus usa ainda hoje os seus pregadores, Deus usa ainda hoje os seus atalaias para nos advertir, na verdade, através da sua palavra, a palavra do Senhor que permanece para sempre. E as vozes do mundo, as vozes que vêm de baixo, as vozes que estão contaminadas pelo maligno. Qual é a voz que estás a ouvir? Qual é a voz que dás prioridade na tua vida? Será que estás a dar prioridade às vozes da razão humana, às vozes do mundo? Irmãos, infelizmente, tenho analisado que o mundo está cada vez mais podre, cada vez está mais embranhado com o inimigo, e nós sempre consideramos que o ensino, a cultura seria alguma coisa benéfica, e é benéfico, sem dúvida. E hoje, cada vez mais, pela graça de Deus, temos uma sociedade melhor formada, temos muitos licenciados, temos muitos mestrados, temos muitos doutorados. Mas, irmãos, toda a gente sabe, infelizmente, na verdade, inclusive um dos cursos mais difíceis de entrar, como o curso de medicina, em que as médias são entre 18 e 20, né? Médias bastante elevadas, né? Em que, na verdade, se quer o melhor da nossa nação, aqui em Portugal, porque alguns vão para a Espanha, vão lá para leste fazer os estudos, porque as médias são mais baixas. Mas, irmãos, quer dizer que, irmãos, como os irmãos têm analisado, que, infelizmente, o conhecimento, o estudo, a cultura, não é sinónimo de uma sociedade melhor. Os irmãos têm ouvido os noticiários? As fraudes? Não podemos generalizar, nem todos os médicos são assim. Mas as fraudes têm sido cometidas contra o Instituto Nacional de Saúde, contra o Governo, na verdade, o nosso Estado, contra nós, afinal, somos contribuintes. Onde é que está então a cultura? Onde é que está então? Então quer dizer que a cultura, o ensino, não é sinónimo. Temos uma sociedade mais justa, pessoas mais retas, mais honradas. E a pergunta fica no ar, e aqui está a pergunta nesta tarde: a quem é que tu estás a dar ouvidos? Às vozes que vêm de cima, à voz do Senhor, ou às vozes do mundo? As vozes de baixo, por muito cultas que possam ser, estão corrompidas. Estão corrompidas. Antigamente, graças a Deus pelos licenciados que já temos entre nós, nós éramos considerados, os ansabelianos, como uns indotos, uns coitadinhos, não sabiam nada. Mas quer dizer, irmãos, sempre soubemos a palavra de Deus. Ainda que no passado não investimos muito no ensino, que os nossos jovens pudessem ter um curso superior, irmãos, sempre tivemos pessoas honradas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, porque sempre temos dado ouvidos à voz do Senhor e não ouvidos às vozes que vêm de baixo. Infelizmente hoje, alguns não. Temos que ouvir as vozes que vêm de baixo, as vozes da razão, as vozes da cultura. Quer dizer que o crente, irmãos, não vive simplesmente da razão, ele vive da fé. E a fé vai para além da razão, irmãos. Amém? O justo, aleluia, o justo viverá da fé. E se ele recuar, o Senhor diz que não tem prazer nele. Qual é a voz que tu estás dando ouvidos? A voz do mundo, por muito eloquente, por muito culto que essa pessoa seja. Quem é que está influenciando a tua vida? Quem está direcionando a tua vida? Irmão, dá lugar ao Senhor. Que seja o Senhor, seja a sua palavra, na verdade, a guiar a tua vida, porque Ele é o bom pastor, que sempre nos guia a pastos verdejantes. Aleluia, aleluia. Deus tem escolhido as coisas loucas deste mundo. Deus tem escolhido as coisas vis. Deus tem escolhido as coisas
Verdade que não são para confundir as que são. Irmão, ouve a palavra de Deus. Ouve a voz do Senhor. Ainda que muitas vezes aquilo que o Senhor diz na sua palavra vai contra a corrente. Mas nós temos que ser contra a corrente e não podemos nos arrastar pela corrente deste mundo. Porque é uma corrente corrupta. Porque é uma corrente de lama. Precisamos voltar a dar ouvidos à palavra de Deus. Paulo estava avisando das consequências, mas, na verdade, aquela escolha que eles fizeram, uma escolha humana, mas eles não quiseram dar ouvidos à palavra do Senhor. Amém? Deus tem contendido certamente com todos nós que aqui estamos. Deus tem contendido conosco, irmãos. Amém? E chega de dizer não ao Senhor. É hora de nós começarmos a dizer sim a Deus, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. Ele é que sabe o que é melhor para nós. Ele é a voz certa. Ele sempre tem o conselho certo para a nossa vida. Aleluia. Quantos problemas, quantas tempestades. Pensa um bocadinho. Quantos problemas, quantas tempestades teriam sido evitadas se simplesmente desses mais ouvidos aquilo que o Senhor já tem falado da tua vida e tu disseste não. Não é assim que as pessoas fazem. Toda a gente faz assim. Porque eu quero de fazer assado. Irmãos, temos que fazer assado. Temos que fazer aquilo que a palavra do Senhor diz. Porque isso é o melhor para nós. O Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós, irmãos. Amém? Aleluia. Vamos dar ouvidos à palavra do Senhor. Que cada um de nós possa tomar uma decisão diária. De ser guiado pela palavra de Deus. Amém? Que cada um diariamente possa buscar direção. Cada um diariamente possa buscar o Senhor. Porque Ele está perto de cada um de nós. Não é só o Senhor dos aflitos. Alguns vêm a Ele só no momento da aflição. Eu costumo dizer muito lá, as pessoas que nós estamos ministrando, que aqui há muita gente que vem só ao Senhor dos aflitos. Agora há muitas festinhas ao Senhor dos aflitos, nesta altura de romarias. Mas na verdade é que nós não podemos lembrar só do Senhor quando estamos na aflição. Precisamos lembrar dEle em toda a hora. Dá glória a Jesus, irmãos. Porque Ele não nos deixa, porque Ele não nos ampara, apesar da nossa rebelião. Tantas vezes nós temos falhado e Ele nunca falha, Ele nunca volta as costas para nós, apesar de nós muitas vezes termos falhado para com Ele. Em segundo lugar, nós podemos aprender com Paulo. Precisamos entender as nossas limitações humanas. O versículo 17 diz que eles usaram de todos os meios humanos que conheciam para salvar o navio. Né? Eles, na verdade, procuraram de alguma forma preservar o navio, preservar a mercadoria preciosa que eles tinham a bordo, na verdade, mas vemos que todos os seus esforços, todas as suas tentativas foram em vão. No versículo 18 diz que no segundo dia, com muita tristeza, tiveram que lançar toda aquela carga preciosa ao mar. No versículo 19 diz que ao terceiro dia a tempestade não amainou, mas pelo contrário ainda continuou e ainda estava dando com força no navio e para desespero, na verdade, que eles lançaram a armação do navio. O barco ficou à deriva. Já não tinham mais controle, podemos dizer assim, sobre o barco, sobre a situação. Irmãos, este barco, eu queria chamar a atenção, este barco, eu posso comparar à nossa nação, Portugal. Tentativas e mais tentativas têm sido feitas para levar Portugal, para levar a nossa nação a bom porto. É agora o 25 de Abril, é a liberdade, tudo agora vai bem. Afinal, não precisamos da CEE. Afinal, entramos para a CEE e isto nunca mais anda para a frente. Como é que é, afinal? E vem mais o homem do leme, e outro pega no leme, e outro pega no leme, e abandona o leme. E parece que o barco cada vez mais vai afundar. Porquê? Porque simplesmente os nossos governantes têm dado mais importância, na verdade, têm dado mais importância à razão humana. E muito ao chico espertismo, que é muito conhecido. O chico espertismo é uma coisa em voga, né? Cada um quer... Mas, irmãos, temos que olhar para cima. Ainda que se digam cristãos,
ainda que vão a cerimónias e visitar o Papa, ainda que tantas coisas. Irmãos, o nosso povo, os nossos governantes estão longe de Deus. Eles simplesmente, na verdade, mantêm uma tradição religiosa, a maior parte deles, para que pareça bem um país ocidental, um país cristão, um país dito católico, manter as suas tradições, mas quão longe estão da palavra de Deus. Quão longe, quão longe, quão longe, quão longe. Por isso temos visto mais subornos e mais subornos. Por isso temos visto, na verdade, corrupção atrás de corrupção. Sejam laranjas, sejam amarelos e azuis, sejam cor de rosa, sejam qualquer cor. Todos... Onde está o homem? Maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar no Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Portugal precisa se voltar para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Mais e mais, mais e mais. É Jesus que esta nação precisa. É de Jesus que precisa ser levantado. Não Maria, não Fátima, não Bergoglio. Jesus Cristo, sim. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Paulo estava no meio do barco. Nós também estamos no meio deste barco. Não vamos fugir, ainda que alguns tenham que ir lá fora e voltar para resolver alguma situação emergente financeira. Lá fora, digo, não ir para o mundo, ir à Europa, ir às Américas, ir à África, trabalhar. Mas, queridos irmãos, não vamos abandonar. Nós estamos no meio, mas vamos mostrar que aqui é um povo diferente. Há aqui um povo que tem esperança. Há aqui um povo que indica Jesus. É Jesus que os nossos vizinhos precisam de conhecer. É Jesus vivo e verdadeiro. Ele que é a esperança para a nossa nação. Temos que voltar a ouvir a voz que vem de cima. E não a voz da Europa. Não a voz da Alemanha. A voz do céu. Essa sim é a palavra de Deus. Porque ela permanece para sempre. E Deus não desampara os seus filhinhos. Paulo estava no meio do imbróglio. Mas Deus não desamparou o seu filho. Deus não desamparou o seu filho. Deus estava lá com ele na luta. Deus estava lá com ele na tempestade. Porque o Senhor prometeu, não te deixarei, nem te desampararei. Estarei contigo todos os dias, até como a sumação dos séculos. Ele é conosco. Ele não te deixa, meu irmão. Ele não te deixa, minha irmã. Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. E nós temos que ser fiéis a Ele também. Louvado seja o nome de Jesus. Diz o verso 20. Chegou o momento. Já havia muitos dias que nem sol, nem estrelas, nada. Diz que fugiu-lhes toda a esperança de nos salvarmos. Infelizmente, muitas pessoas da nossa nação já deixaram de ver a luz. Muitas pessoas da nossa nação já perderam, na verdade, o rumo. Já não conseguem ver as estrelas para dirigir. Não é os astros, nem as Maias, não é as Marias não sei das quantas. Não é essas senhoras que dão às SICs, nem nos Correios da Manhã TV. Nada disso. Mas quando fala aqui em estrela, fala na verdade de pontos cardeais que serviam para dirigir. É isso, irmãos, quantas pessoas têm perdido o norte, quantas pessoas têm perdido na verdade o rumo da sua vida, têm-se na verdade enforcado, têm-se matado, têm feito na verdade um desespero, na verdade pôr termo à sua vida até de filhos. Mas irmãos, há esperança em Jesus Cristo. Há esperança. Há esperança. Portugal, meu irmão, minha irmã, onde é que está a tua confiança? O salmista diz no Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nós confiamos no nome do Senhor. Ele é fiel, Ele é fiel, amém, aleluia. Meu irmão, minha senhora, amigo, nesta tarde, se tens andado à deriva, tens sentido o vento forte na tua vida, na verdade, eu quero dizer que é hora de começares a dar ouvidos à palavra do Senhor. Ele quer te ajudar na tua luta. Ele quer te ajudar na tua dificuldade. Ele quer te ajudar a vencer as tuas limitações. Porque Ele é o Senhor. Clama a Deus. Clama ao Senhor, porque Ele vai te ajudar. Clama ao Senhor com fé, pois vais receber a ajuda do alto, porque Ele está vivo. Nós não estamos aqui servindo um Deus morto, mas estamos servindo a Jesus que está vivo. Em terceiro lugar, irmãos, amém? Nós precisamos ter a certeza que pertencemos ao Senhor. Tu tens a certeza que tu és Jesus? Paulo faz aqui uma declaração formidável. Amém? No versículo 23,
Diz que eles estavam todos, na verdade, desorientados, estavam sem esperança, eles estavam completamente despavoridos, na verdade, naquela aflição. Mas a atitude de Paulo era diferente. Sabe porquê? E o verso 23 nos diz: porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, amém, aleluia, eu sou de Deus, e Paulo sabia, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Amém? O Deus a quem eu sirvo esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Amém? Paulo sabia que pertencia ao Senhor. E Deus sabe, irmão, Deus não desampara os seus. Paulo sabia disto. Amém? Paulo sabia disto, amém? E é esta atitude que nós precisamos ter diante das adversidades da vida. Deus não desampara os seus filhos. Nós temos uma aliança com o Senhor, amém? Olha, David, ele diz no Salmo 37, o seguinte, o verso 25, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o seu pão. Oh, irmão, glória a Deus por isso, porque Deus tem, na verdade, uma aliança com os seus filhinhos, aqueles, na verdade, que, na verdade, se chegam a Ele, Deus se chega aos seus filhinhos, Deus não desampara os seus filhinhos, nós somos dele. O Senhor é nossa força. O Senhor é nosso escudo. Sempre no tempo da angústia, em todo momento, Ele está connosco, irmãos. Amém? Nós crentes no Senhor, não devemos olhar para o mundo, mas não devemos olhar, na verdade, para a tecnologia que o mundo tem para nos oferecer. Não devemos confiar em carros, nem em cavalos, nem o que o mundo tem para nos oferecer, nem no dinheiro deste mundo, porque o nosso Deus é maior. Ele é o dono da prata e do ouro. Diz, minha é a terra e sua plenitude. Ele é o Senhor de todas as coisas. Irmãos, Ele tem todo o poder. Irmãos, foi o Senhor que tirou da boca, disse para Pedro lançar, na verdade, o anzol, e da boca do peixe o Senhor tirou uma moeda para que Pedro e Jesus pagassem os tributos, pagassem os impostos. Deus sempre vai levantar recursos para suprir as necessidades dos seus filhos, inclusive para serem cidadãos honrados, cumprirem as suas obrigações para com a nação, quando muitos não estão fazendo. Quando muitos não estão fazendo. Aleluia. Simplesmente, vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Ele é o Senhor, irmãos. Amém? Ele até faz mais do que pedimos ou pensamos. Oh, glória a Deus. Ele faz muito mais abundantemente. Como diz o apóstolo Paulo. Irmãos, quantas vezes Deus nos tem surpreendido, irmãos. Deixe Deus surpreender. Amém? Deixe Deus surpreender a sua vida. Simplesmente achega-te a Deus. Apega-te a Deus. Aproxima-te do Senhor. Porque Ele não desampara os seus. Louvado seja o seu nome. Amém? Glória a Deus. Aleluia, vamos louvá-lo, vamos glorificá-lo, irmãos, porque é o Senhor que cuida dos teus filhos. Jesus, na hora da sua partida, Ele nos deixou em herança, não dinheiro, não bens materiais. Ele disse, a minha paz vos dou. Amém? É paz com o Senhor. Não lhe dou como o mundo a dá. Irmãos, há tanta gente que tem dinheiro, mas não tem paz. E nós temos paz com Deus. Temos o perdão dos nossos pecados. É um alívio, nós podemos ir dormir e ficar tranquilos a dormir até de manhã. Amém? Sabendo que não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, irmãos, é glória a Deus. Porque Jesus, Ele pagou um preço muito elevado por nós. Ele foi à cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, irmãos. Amém? E sabe o que aconteceu? No momento em que Ele entregou a sua alma ao Pai, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aleluia. E aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, irmãos, que somente uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, irmãos, ficou descoberto. E agora o escritor aos Hebreus diz, tende ousadia para entrar no santuário. Aleluia, pelo novo e vivo caminho que Ele nos preparou, ou seja, pelo seu sangue, o sangue de Jesus. Hoje temos acesso ao Pai, este Pai maravilhoso que nos ama, este Pai que, na verdade, olha, veja como Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. Irmão, este Paizinho que tem prazer em dar dádivas aos seus filhos. Este Paizinho que não nos deixa, não nos ampara. Este Deus que é fiel à sua palavra para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o Senhor que não nos deixa. Ele é o Senhor que não nos ampara. Ele é o Senhor que vai conosco em todo o tempo. Irmãos, Ele leva-nos a pastos verdejantes. E mesmo passemos pelo vale da sombra e da morte, Ele está lá conosco. Ele não desampara, Ele não foge.
Porque Ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode dizer que o Senhor é teu? O Senhor é teu? O Senhor já é teu? Se não é, nesta tarde pode ser. Entrega a tua vida a Jesus. Ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Se ainda não pode dizer que o Senhor é teu, nesta tarde, podes sair daqui com Ele no teu coração, dizendo, Jesus é meu. O Senhor é meu. E Ele é meu. Ele é meu. Ele é meu há quase 30 anos, 28 anos. 29 já. Meu Deus, como o tempo passa. O tempo passa. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é meu. Ele é meu. Eu sou dele. Ele não desampara os seus. Irmãos, a minha vida tem sido nas mãos de Deus. E tenho visto exatamente o Senhor cuidando da minha vida, porque Ele é fiel à sua palavra para cumprir. Ele não nos deixa, Ele não nos ampara. Nós somos dele e Ele é nosso. Diz ainda no versículo 23, Paulo diz que o Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo. Em quarto lugar, é preciso também possamos servir ao Senhor. É importante sabermos a quem nós estamos servindo. Nós estamos servindo ao Senhor, nós dizemos que somos servos de Deus, ok. Mas será que nós estamos servindo ao Senhor ou estamos servindo a nós mesmos? A pergunta está aí. É que muitas vezes vivemos em função de nos servirmos a nós mesmos, porque buscando o desejo do nosso coração, sabe, é que o Senhor deverá considerar o desejo do teu coração. Pois é, mas o coração do homem é enganoso. Precisamos afinar o nosso coração com o coração do Senhor. Por isso é que Tiago diz, pedis e não recebeis para gastares em vossos caprichos, deleites, vaidades, blá. Será que nós estamos servindo ao Senhor? Ou nós estamos servindo aos nossos próprios desejos? O Deus a quem eu sirvo. Meu irmão, minha irmã, não basta ter um cartão dizendo que é membro de uma comunidade evangélica, de uma igreja. Nós precisamos servi-lo de todo o nosso coração. Faça a tua vontade. Não é só cantar. Graças a Deus por louvor tão maravilhoso que nós já tivemos aqui nesta tarde. Não basta levantar os braços e dizer, tu és meu e eu sou teu e quero-te servir e quero-te servir e quero-te servir e só é uma poesia. E depois é servir-me a mim mesmo. Vamos servi-lo. Vamos dizer sim. Sim. Quantas vezes temos dito não? Hoje um servo não tem direitos, é um escravo. Não é por aí que eu queria entrar, mas a verdade é esta. Serve para fazer a vontade do seu Senhor. Queremos fazer a vontade de Deus, irmãos? Vamos fazer a vontade do Senhor, irmãos. Porque Deus tem uma aliança, Deus tem um compromisso com aqueles que são seus servos. Ele diz que não nos deixa, Ele diz que não nos desampara. Amém? Aleluia, 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 aleluia. Paulo, embora estivesse passado daquele momento, por aquela tempestade, ele sabia que o Senhor estava com ele. Em quinto lugar, para concluir, ainda no versículo 25, precisamos aprender com Paulo a confiar no poder das promessas de Deus. Diz que o anjo apareceu e revelou da parte do Senhor. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Irmãos, o nosso Deus a quem nós servimos, o Deus de qual nós somos, é o Deus Todo-Poderoso. É o Criador dos céus e da terra, irmãos. Amém? Ele não pode mentir porque Ele é verdade. E nele não há mentira alguma. Amém? Ele cumprirá sempre a sua palavra. Ele cumprirá sempre as suas promessas. Cada um de nós precisa ler a cada dia a sua palavra, a palavra do Senhor, e crer e confiar no que Ele fala. Porque Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus fiel à sua palavra para cumprir.
Ele diz que está connosco, Ele vai estar. Ele diz que não nos deixa, não vai nos deixar. Ele diz que nos supra as nossas necessidades em glória, pois Ele vai suprir. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Ir, buscar, batei e abrir-se-vos-á. Buscar, encontrareis. Vai, amém? Vai com fé. E o Senhor vai. Como vimos no domingo passado, o pastor Josué falar, amém? O Senhor vai connosco. Ele não nos deixa. Ele vai abrir portas para nós. Amém? E cada um de nós possa confiar nas promessas do Senhor, porque são nele o sim e o amém de Deus para connosco. Amém? Para a glória de Deus através de nós. Deus quer ser glorificado através do cumprimento das suas promessas das nossas vidas. Amém? Confiar nas suas promessas para enfrentar as tempestades das vidas. Nós precisamos, irmãos. Amém? Confiar. Deus vai ser connosco? Vai. Ele não nos vai deixar? Não. Mais um bocadinho, irmãos. Ouve a palavra do Senhor. Não ouças o que o mundo tem para te dizer. Acima de tudo está a palavra do Senhor. Claro que temos que ouvir notícias. Claro que temos que estar informados. Mas não temais. Nem vos fiqueis atemorizados. Confiai no Senhor. Porque Ele é fiel à sua palavra para cumprir na tua vida. Amém? Aleluia. Será que Ele pode fazer? Pode. E fez na vida de Paulo e pode fazer na tua. Diz o versículo 44 para concluir. E diz que uns agarrados a tábuas e outras coisas do navio. E então diz que todos chegaram à terra a salvo. Amém? Porquê? Porque, amém, depois de algum tempo, eles começaram, na verdade, a dar ouvidos a Paulo. Ele disse, agora vocês têm que se alimentar. E realmente as coisas parece que ainda foi a pior. E é verdade que sim, que o navio perdeu-se completamente. Mas aquelas vidas todas ficaram intactas. Aquelas vidas todas foram salvas. Irmãos, e quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor, é verdade que podemos ter algumas perdas na nossa vida, algumas perdas materiais, mas acima de tudo, irmãos, amém? Deus é aquele que cumpre a sua palavra. E o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que importa ganhar todas as riquezas deste mundo? Querido irmão, minha senhora, meu amigo, nesta tarde, será que já pode dizer que Jesus é teu? O Deus de quem eu sou, o Deus de Paulo, já é o teu Deus? Se não é, nesta tarde podes entregar a vida a Ele. O Senhor diz, dá-me, filho meu, o teu coração. E nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor antes que seja tarde demais. A vida é como um vapor. Por um pouco aparece e logo desvanece. Assim é a nossa vida. Aparece e desvanece. Ainda há poucos dias atrás, um jovem que nós conhecemos, estávamos evangelizando aquela família. Na sexta-feira à noite, um acidente de moto. Morreu com 18 anos, 19 anos. Irmãos, em que mãos é que está a tua vida? Meu amigo, minha senhora, em que mãos é que está a tua vida? A que vozes é que estás dando ouvidos? Que conselhos é que estás ouvindo? É teu conselho nesta tarde a dar ouvidos à palavra do Senhor. Fiquemos em pé, por favor. Eu não conheço o auditório, mas certamente há aqui alguma pessoa que precisa nesta tarde se reconciliar com Deus. Precisa nesta tarde entregar a sua vida a Jesus e começar uma nova vida. Ainda que esteja enfrentando situações difíceis, tempestades financeiras ou familiares, ou até mesmo de saúde. Eu quero dizer que se tu nesta tarde aceitares, convidar Jesus a entrar na tua vida, ser o teu Senhor, eu quero dizer que nunca mais vais estar sozinho. Nunca mais vais estar desamparada, porque o Senhor vai ser o teu ajudador. O Senhor vai
O Senhor vai cuidar de ti. O Senhor vai suprir as tuas necessidades. Aleluia. Entrega a tua vida a Jesus nesta tarde. Está aqui alguém nesta tarde que quer entregar a sua vida a Jesus? Faça um gesto, levantando o seu braço, levantando a sua mão bem alto para que nós possamos orar por si. Amém? Nesta tarde está aqui alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Hoje é o dia aceitável, o dia da salvação. Hoje é o dia que Deus quer e pode transformar a tua vida. Aproveita esta oportunidade. Meu irmão, minha irmã, tenho também um desafio para ti nesta tarde. E o desafio continua a ser: ouve a palavra do Senhor. Toma atenção aos teus conselheiros. Toma atenção às vozes que estás a ouvir. As vozes simplesmente influenciadas por um mundo, ainda que pessoas cultas, ainda pessoas, na verdade, com alguma influência, eloquência. Eu quero dizer que nesta tarde, se não estás pondo Deus em primeiro lugar na tua vida, irmão, começa a dar lugar ao Senhor. Quantas situações teriam sido evitadas se tivesses ouvido a palavra do Senhor? Faz um compromisso, Senhor. Antes de ouvir qualquer conselho, eu quero ouvir a tua voz. Antes de ouvir qualquer conselho de qualquer pessoa, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero orar, eu quero buscar a tua vontade, Senhor. Quero fazer a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Alguns já deixaram de confiar na palavra. Mas é hora de voltar a confiar nesta palavra. Porque o Senhor não falha. Porque Ele vela pela sua palavra para cumprir na tua vida, na tua família. Alguns já deixaram de orar pelos seus familiares. Não acreditam mais na sua salvação. Para, em nome de Jesus. Volta a orar. Volta a buscar. Volta a confiar no milagre que Deus transforma vidas. Vamos orar por estas pessoas que estão aqui na frente. Amém? Vou pedir ao pastor Rui possa fazer uma oração. Amém.